Glória a Deus. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Senti muita falta do recap. Vocês fazem muita falta. Vocês são muito apaixonados. Vocês são muito apaixonados por Jesus. Gente, sinceramente, não tem uma galera tão apaixonada por Jesus quanto vocês. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. A mensagem que eu vou trazer hoje vai ser bem breve, mas é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração nos últimos dias. Eu tinha ido em um acampamento de adolescentes, nessa viagem que a igreja me enviou. Eu vou contar um pouco mais para vocês no final sobre, mas eu tinha ido em um acampamento de adolescentes, e eu lembro que nesse acampamento, o Senhor falou muito comigo. Mas principalmente, o Senhor falou comigo depois disso. Teve uma das palavras que o pregador falou muito sobre como Deus pode fazer qualquer coisa. E eu não tinha levado o meu celular, eu tinha deixado ele em casa. E eu lembro que o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre isso. E eu comecei a entender que Deus queria me ensinar mais sobre isso. E então eu cheguei em casa, comecei a ler a Bíblia, comecei a escrever e o Senhor começou a ministrar essa palavra. E eu queria começar te dizendo que Deus é um Deus intencional. Então, quando Ele opera um milagre, Ele não opera simplesmente pelo milagre visível, simplesmente por aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais, mas sempre tem algo mais profundo. E eu aprendi isso lendo um livro que, inclusive, o Gu me deu, que o nome é O Poder de Não Agradar. E esse livro fala muito sobre uma conversa entre um jovem e um filósofo, e ele me fez entender como sempre tem algo por trás. Ou um pecado mais oculto, mas não só sobre o pecado, mas sobre os milagres de Deus. Tudo que Deus faz tem algo por trás. Quando Deus cura um paralítico, alguém que está de muletas, é claro que o Senhor está olhando para o filho que está sendo curado ali. Mas principalmente, Ele está mais preocupado em curar a mentalidade incrédula de todo um povo que está vendo o milagre acontecer. Em Marcos 6, do versículo 35 ao 44, se a produção puder colocar, por gentileza. Diz assim, eu vou ler na versão ARA. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos, sobre a relva verde, ou em outra versão, sobre a grama. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães deu aos discípulos para que o distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. O que eu quero chamar a sua atenção neste momento é quando Jesus pergunta para os discípulos: quantos pães tendes? Jesus não estava de fato preocupado se a quantidade de pães que os discípulos tinham iria alimentar os 5.000 homens. Quando Jesus pergunta isso, Ele estava dizendo assim: Rafa, você entendeu quem eu sou? Você entendeu que eu sou Deus? E que eu posso realizar qualquer coisa, inclusive alimentar 5.000 homens? Por ser tarde, Jesus poderia ter dito ao povo: vão para suas casas. Pela fala dos discípulos, a gente entende que eles provavelmente tinham recursos para comprar alimento e ter de comer, mas Jesus decide fazer diferente. Mesmo sendo tarde, Jesus diz: dai-lhes vós de comer. Por quê? Porque Ele queria, de fato, alimentar as pessoas? Pode ser. Deus é um Deus generoso. Mas principalmente, Jesus queria que os discípulos entendessem quem Ele era. E aqui a gente vai para esse primeiro ponto. Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Quando? Pergunte quando. Quando você crê genuinamente em quem Ele é. Quando você entende que Jesus, mesmo sendo homem, Ele também era Deus. E Ele pode fazer qualquer coisa. O autor Herbert Locke, ele escreveu um livro chamado Todas as Promessas de Deus. E nesse livro,
ele fala sobre mais de 1000 promessas apontadas na Bíblia para mim e para você. Não, você não está pegando. Tem mais de 1000 promessas feitas por Deus na Bíblia para mim e para você. Deus pode fazer qualquer coisa quando você crê nas palavras que Ele te disse. Quando você crê na palavra dEle. E o segundo ponto dessa mensagem a gente vai encontrar em Ezequiel 1:1. Pode colocar, por gentileza, produção. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Veja, Ezequiel não estava falando quando eu estava na minha melhor constância com Deus, quando eu estava no meu melhor relacionamento com Deus. Ele diz, quando eu estava em meio aos cativos, eu tive visões de Deus. Os céus se abriram. Deus pode operar um milagre em qualquer lugar. Aonde quer que você esteja. E em qualquer momento. Mesmo ele estando em meio aos cativos, Deus decidiu operar o milagre de abrir os céus e fazer com que ele visse a Deus. Com que ele tivesse visões. Eu estou aqui para te dizer que independente da sua situação hoje, independente de você não estar vendo Deus no momento, é exatamente aí que Deus te encontra. Ah não, você não está pegando. Eu estou te dizendo que se existem pessoas da sua família que ainda não foram salvas, Jesus vai até elas. Eu estou te dizendo que se existem amigos da sua escola que ainda não foram alcançados, eles vão ser alcançados através da sua vida. Eu estou te dizendo que se existem enfermidades na sua vida, se você não consegue ver aonde você pode sair, uma saída, se você não consegue ver a cura de Deus, é aí que Deus te encontra, porque Ele é um Deus fiel. Aleluia. Em Hebreus 5:8 vai dizer que Jesus, mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Isso me leva a entender que às vezes a gente pode não entender o porquê que Deus vai operar milagres na nossa vida. Tipo, eu oro por tanta coisa e Deus ainda não me entregou o que eu queria. Sabe, eu estou há tanto tempo orando por isso e Deus não me entrega, mas essa pode ser exatamente a bênção de Deus na minha vida. Porque Deus nos ama tanto ao ponto de não querer que nós nos percamos. Deus nos ama tanto que Ele sabe, José, que se Ele te entregar o que você tanto pede, você vai se perder. E por isso Ele prefere o quê? Te dizer, filho, filha, eu te amo tanto que eu vou primeiro preparar o seu coração. Você vai passar por dificuldades, tribulações, para que o seu coração seja preparado e então eu possa te entregar tudo o que eu quero te entregar. A gente vai encontrar diversas vezes na Bíblia o Senhor sendo generoso com cada um de nós. Ele querendo entregar coisas, querendo entregar cada vez mais. Mas também a gente vai encontrar como o Senhor não poderia operar milagres. Por conta de quê? Uma mentalidade incrédula. É isso que a gente vê no texto. Jesus não poderia operar milagres por conta da mentalidade incrédula do povo. Mas o Senhor quer fazer um milagre na sua vida, amém? E eu quero compartilhar um pouco do meu testemunho do que aconteceu nesses últimos tempos. Em 2024, em fevereiro, o pastor Eduardo, a Reino, enviou eu, a Lari, o Gu e mais algumas pessoas para um retiro no Paraná. Teen Street, o nome. Nesse retiro, eu tinha me convertido há uns 6 meses, mais ou menos. E eu comecei a orar para que o Senhor me revelasse o meu chamado. Eu tinha uma ânsia, Senhor, eu quero saber o meu chamado, eu quero saber. E eu lembro que no 3º dia, o Senhor me revelou que Ele tinha me chamado para as nações. E eu, mega ansiosa, falei, Deus, é isso, vou para as nações. Comecei a orar. Encontrei uma influenciadora, vi que ela fazia faculdade nos Estados Unidos e falei, Deus, é isso. Eu vou para o Cefenai. Acabou. Esse é o plano do Senhor para mim. E dá-lhe oração. Comecei a orar pelo Cefenai. Falei com o pastor, apresentei o meu sonho para ele. Ele falou, Rai, aplica, né? Se for de Deus, realmente, para você ir, você vai. E eu amei, pastor. É isso, eu vou, tenho certeza. E eu lembro que eu estava certa de que eu ia em janeiro de 2025. E eu não parei de orar. Até que chegou janeiro de 2025. E eu não fui.
eu fiquei aqui. E eu lembro que eu comecei a questionar Deus, falar, Deus, não faz sentido. Você falou que eu ia. Aí eu comecei a orar. E agora o Senhor não me entregou? E o Senhor falou claramente ao meu coração, filha, ainda não é o tempo. Se eu te mandar para lá agora, eu te perco. Mas eu te amo tanto, que vou preparar o seu coração. E no tempo certo, eu, o Senhor, farei na sua vida. Foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu lembro que, apesar de ter ficado brava com Deus no começo, né? O Senhor foi trabalhando no meu coração, foi me mostrando o como eu realmente precisava ser preparada. E quando eu entendi, eu baixei a minha cabeça e falei, me perdoa, Senhor. Eu vou focar em te servir. Eu vou focar em construir o seu reino. E eu creio que no tempo certo o Senhor vai fazer. Então assim eu fiz. Baixei minha cabeça, recebi a oportunidade de trabalhar aqui na Reino, comecei a trabalhar aqui na Reino, comecei a servir na equipe da web. Depois o Senhor me direcionou para ir lá na Reino Nações. Eu fui para lá, gente, com quem não quer nada. Falei, Gu, posso dar uma ajudinha aí no criativo, né? Quem sabe? Aí ele me colocou lá no criativo, ficou eu e a Malu, que está servindo, aliás, servindo toda quarta-feira, todo domingo, felizes demais com o que o Senhor estava fazendo. Comecei a consolidar tudo que eu estava vivendo aqui, estava com trabalho, estava na web, comecei a liderar a web um tempo depois, estava na Reino Nações, tudo consolidado, veio o Recap Conf. Ai, Deus é engraçado, né, gente? Quando a gente acha que tá assim, ó, tá tudo tranquilo, é quando Deus vem. E aí, na Recap Conf, eu lembro que no terceiro dia, eu tinha entregue o meu dízimo. E o Senhor ministrou uma oferta no meu coração. Só que quando Ele ministrou essa oferta, eu falei, Deus, eu não tenho esse dinheiro, você tá doido? Você tá doido? Você vai prover esse dinheiro para ofertar? Porque eu não tenho. E aí Deus falou assim, filha, você tem. E eu assim, tá, eu tenho. Mas isso aqui, pai, é para eu poder ajudar minha mãe a pagar as contas, né? Vamos balançar isso aí, né? Balancear um pouco melhor. E aí Deus me confirmou. E a gente sabe quando é Deus falando, né? A gente tenta se fazer de sonso, fala assim, ai não, vozes da minha cabeça. Mas a gente sabe que é Deus falando. A gente sabe quando é o Espírito Santo ministrando. E aí o Espírito Santo confirmou no meu coração essa oferta. E eu fiz. No momento em que eu fiz essa oferta, eu ajoelhei. Aqui na frente, ó. Foi bem aqui, ó. Eu ajoelhei assim. Quando eu estava abaixando a minha cabeça, eu comecei a sentir assim, ó. Aí eu olhei assim. Falei, Júlia Sestari, o que você tá fazendo aqui, menina? Não posso nem orar mais em paz, esse menino aqui. Aí ela assim, ai, o Gu tá te chamando. Aí eu olho, tá lá o Gustavo assim, ó. Aí eu, tá? Aí eu fui indo assim, andando sem entender nada. Sei que o Gu colocou a mão nas minhas costas, começou a me direcionar assim, eu comecei a chorar. Eu comecei a sentir o Espírito Santo falando no meu coração, filha, o tempo chegou. Você foi fiel, você permaneceu, você foi obediente, você renunciou, você entregou. O seu coração está em mim. Agora que eu sei, filha, que o seu coração está verdadeiramente em mim, eu posso te entregar as bênçãos que você tanto clama, as orações que você tanto suplica. Agora eu posso te entregar. E eu lembro que a gente chegou na sala do pastor e eu só ouvi o Hugo falando assim, eu não falei nada para ela. Mas o Espírito Santo já tinha me falado, o Espírito Santo já tinha me contado. E então eu recebi a oportunidade de ser enviada pela igreja. E passei 3 meses estudando lá em Miami, na VUS. Aliás, esse moletom é de lá, ó. Bonito, né? Vamos fazer pro recap? Bonito, né? Mas a conclusão dessa mensagem é que Deus é intencional. Deus é um Deus generoso, Ele quer te entregar as bênçãos que já foram. Ele já te abençoou. Efésios diz que Ele já te abençoou e Ele quer que você tenha acesso a essa bênção. Mas antes Ele precisa preparar o seu coração. Então permaneça firme. Continue orando, mesmo que você não veja as portas, mesmo que as circunstâncias não estejam cooperando, mesmo que você esteja vendo seus amigos cada vez mais longe de Jesus, que você veja os seus pais cada vez mais brigando dentro de casa, permaneça firme. Permaneça orando, crendo que aquele que te chamou é fiel para te sustentar e é fiel para cumprir cada promessa. Amém? Aplauda forte o nome de Jesus.